Não me entregava, não. Bom dia, vamos lá, vamos começar. João Vitor Nogueira Simões. Simões ou Simões? Simões. Simoe. Bom dia, professor. Simoê. Isso. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, professor. Bom dia. Tá com uma semana de atraso, mas antes atrasado do que nunca, né? Semana passada eu não pude participar. Tá. Me fala um pouco de você, em que semestre você está? Você já fez cálculo? Como é que... Me fala um pouco para eu te conhecer. Bom, eu sou de Meca, né? Primeira vez aqui estudando com ambiental. Mas já fiz cálculo, até cálculo 3. Cálculo 4 ainda não tinha tido a oportunidade de fazer. Tá? E tô basicamente no quarto ano, né? De Meca. Tô aí no, acho que, sétimo semestre. Tá certo. Muito bem, João. Como você está fazendo aula comigo pela primeira vez, né, esse semestre, é, a gente, eu trabalhava de uma forma até o semestre passado, e a partir desse semestre, como você deve ter visto no e-mail, né, eu mudei um pouco a forma de contabilizar as presenças. Então, as presenças nas aulas síncronas são fundamentais a partir desta data de hoje, tá? Perfeito, professor. Maravilha. E aí o Cleison tem todos os materiais e tal, é sempre bom ficar dando uma olhada lá. E vocês podem me interromper a qualquer momento, quando eu estiver falando, tá? Não tem muito essa de esperar muito, não. Interrompe logo quando estiver com dúvida. E a participação na aula é fundamental. A participação efetiva na aula também é muito importante. Ficou com dúvida? Pergunta. Não tem pergunta idiota, tá? Idiota é quem não pergunta. Beleza. Muito bem. Isto posto, a gente tinha 3 exercícios, né, para essa lista de hoje. Isso, professor. Sim. Maravilha. Eu vou fazer a resolução dos exercícios e, à medida em que as coisas forem avançando, eu vou sempre chamar alguém para dar algum pitaco. E eu fiz uma tabelinha aqui de participação na aula. O que eu vou fazer é o seguinte, até para estimular vocês a pensarem, a desenvolver o assunto, a desenrolar a coisa mesmo, para o negócio ver se pega no tranco. Eu vou fazer uma pergunta em algum momento aleatória para alguém. Acertou, ganha 1, errou, ganha 0. E ao final, depois a gente vai olhando, porque eu quero ver o comportamento de vocês, o quanto vocês estão realmente entendendo. Basicamente pelo seguinte, se eu pegar os 3 cálculos anteriores e olhar para as pessoas, especificamente para as pessoas que não estiveram presentes nas aulas síncronas e só participaram do curso em formato à distância, o que é diferente do que a gente faz aqui, o nosso curso não é à distância, eu tenho certeza que se eu conversar sobre o cálculo com essas pessoas, a gente vai se surpreender bastante. Então, eu quero estimular a participação de vocês, a, no sentido de fato, a gente construir conhecimento. Passar na disciplina é consequência da construção do conhecimento. Vocês estão ficando só com a parte do passar na disciplina. Vocês, não todos, tá? Talvez a minoria, inclusive. Então, eu preciso que vocês entendam que a gente tem que estimular a produção de conhecimento e não especificamente só passar na disciplina, tá certo? Se você aprender, você com certeza vai passar. Ok? Então, preste atenção na aula, porque você pode ser chamado a qualquer momento. Muito bem. Isto posto, o primeiro exercício é o exercício 15, e o exercício pede para integrar a função f de uv
igual a V menos raiz de U, sobre a região triangular cortada do primeiro quadrante do plano UV pela curva U mais V igual a 1. Quando eu tenho esse tipo de expressão cortada do primeiro quadrante, significa que a região está só no primeiro quadrante, certo? Bom, Rian, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer aqui? Você verificar a região. O que Fazer o significa? desenho. Fazer o desenho da região. Isso. Maravilha. E como é que vai ser esse desenho dessa região? Vai ser uma região triangular. Tá, isso está escrito aqui, ó, região triangular. Isso eu já entendi. Mas como é que você desenharia essa região? Eu pegaria a variação, né, dos pontos do V, que vai de 0 até 1, até 1 menos U. Não. Aí você tá falando da variação. Eu quero que você me descreva o desenho da região. Por onde passa essa região? Ela já está no primeiro quadrante, que eu já falei. E quais pontos, essa reta aqui, essa curva aqui é uma reta, certo? Por quais pontos ela passa? Então, ela passa pelo 0, 0, 1 e 0, e 0 e 1. Essa curva aqui passa no 0, 0? Não. É que vai formar com o triângulo, vai ser o vértice do triângulo. Tá. Um triângulo que tem vértices, maravilha. Perfeito. Agora eu entendi o que você falou. É isso mesmo. Essa é a nossa região, certo? Essa é a reta U mais V igual a 1. Então, ela passa, quando o V é 0, U é 1. Quando o U é 0, V é 1. Então, passa no 1 aqui. Aqui é o 1 e 0, aqui é 0 e 1. E o 0, 0 que o Rian falou. Muito bom. Deixa eu achar outra criatura aqui. Aleatoriamente. Bem aleatório. Marco Antônio. Bom dia. Bom dia. Como é que eu faço para achar a variação desses caras aqui? Do intervalo? Isso, eu preciso resolver uma integral, certo? Bom, eu defini como intervalo primeiro em V, Tá. de V até 0, de V até 0 até V igual a 1 menos U. O V vai de 0 até U 1 menos U. Tá, Eu isolei o V. certo. Em E... segundo, eu coloquei de U até 0 e de U até 1. Maravilha. Muito bom. Isabela Ferro. Se eu quisesse integrar em U primeiro, como é que ficaria? Vai, professor. Ia de 0 até U Quiser. 1 menos V igual a 1 menos V. Certo. E de V de 0 até 1. Maravilha. Ó, moçadinha tá afiada, hein? Tô gostando. Tá bonitinho, filho. Então, ó, alguém ficou em dúvida sobre esses dois tipos de variação? Aqui, ó, eu estou colocando já na resolução as duas possibilidades de resolver o exercício, certo? Então, aqui eu teria a primeira forma, que é começando em U. E aqui, a segunda forma, que é começando primeiro em V. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Se alguém estiver escrevendo alguma coisa aí, eu não estou vendo a... Opa, peraí. Professor, Sim? mas, tipo, na resolução só precisava colocar uma, né? O que a gente fez, no caso. Sim. Todo mundo... porque se eu fizesse só uma, alguém ia dizer, professora, mas eu fiz do outro jeito, entendeu?
Então, beleza. ou você faz desse jeito, ou você faz do outro. Né? Perfeito, então. Vocês não têm que fazer as duas. Eu estou fazendo as duas justamente para que todo mundo possa corrigir do jeito que fez. Então, efetivamente, ou você tem que fazer desse jeito, ou você tem que fazer desse jeito. Não tem uma terceira forma. Qualquer outra coisa que não seja exatamente isso aqui, a resolução está errada. Beleza? Beleza, então, senhor. Obrigado. Imagina. Alguém mais queria fazer alguma pergunta? Maravilha. Então, ó, mostrando agora no gráfico tudo aquilo que foi falado pelos colegas, se eu integro primeiro em U, essa aqui é a variação de U. Quando eu começo com U. Então, o U vai, a reta aqui, ó, ela vai entrar na região, quando ela passa por essa curva, que é justamente U igual a zero, e sai aqui. Né? Aqui é por onde ela sai. Que é essa curva onde eu coloco o U em função de V. Então, vai ficar isso aqui, 1 menos V. A variação de V, o que eu tenho que pensar? Se eu quisesse pintar essa curva toda, eu teria que começar pintando essa curva em riscos na direção de U, eu teria que começar aqui embaixo e eu teria que terminar aqui em cima. Então, essa é a variação de V para eu poder preencher minha figura toda. Então, é isso aqui que eu tenho. Deixa eu ver se eu estou escrevendo no lugar certo. Então, maravilha? Se eu fizesse o contrário, se eu olhasse aqui, ó, essa aqui é a variação de V. E V vai variar dessa curva, que é o V igual a zero, até essa curva rosa, que vai ser V igual a 1 menos U. Tá aqui. E para eu poder pintar a minha curva, eu teria que fazer esse movimento saindo do zero até no 1, que é essa variação de U. Pois bem, deixa eu ver aqui. Inara, se fosse para eu... qual é a próxima parte? Qual é a próxima etapa que eu tenho que fazer agora? Agora você faz as integrais, professor. Maravilha. Qual das duas formas você fez? Dessa primeira, que eu estou chamando de primeira, ou dessa segunda? Da primeira. Você começou primeiro em U. Uhum. Então como é que ficou a sua integral? A integral de fora ficou a integral indo de 0 até 1. Certo? A integral de dentro de 0 até 1 menos U. Uhum. E Você fez dessa forma aqui? Ah, não, professor, da segunda. Tá. Então, 1 menos Achei U. que você estava falando da parte roxa. Tá. Maravilha. Então, de 0 até 1, 0 até 1 menos U. Aí, qual é o integrando? V menos raiz de U. Certo. E aí, o que vem dV deu. depois? dV deu. DV deu. Maravilha. A moçadinha tá afiada. Muito bom, né? Vinícius, já que você está aqui pertinho da Inara na lista de chamadas, Oi, bom dia. se fosse... Bom dia, tudo bem? Tudo? Vamos falar contigo. E se eu estivesse integrando dessa forma? Eu não sei se você fez dessa forma ou se você fez dessa forma, mas se você tivesse que integrar dessa forma, como é que ficaria a integral? É só colocar, tipo, inverter a ordem. Eu colocar aquela colocou por dentro, por fora. Não, espera. Hum, Não sei explicar direito. Mas, ó, se eu fosse escrever usando essa forma, o que vem aqui, ó, nesse pedaço? A primeira forma? Nessa primeira forma aqui, ó. O integrando é V menos raiz de U, certo? Sim. Por fora você vai colocar de... Por dentro você vai colocar de 0 até 1. Aqui?
Isso, por dentro, e por fora é de 0 até 1 menos V? Não sei, não tenho muita certeza. Hum, Tô meio perdido. tá. Vou te fazer uma pergunta. A gente pode terminar porque a gente sempre começa por essa aqui, certo? Sim, é, A por gente dentro. a gente pode terminar a integral com função? Não, Não, né? não. Mas eu tô meio Então, perdido. Eu tô acompanhando a correção para ver se eu pego direito. entendi. Não, vamos, se a gente está perdido, a gente tem que se achar. Vamos tentar nos encontrar. Então, veja só. Vou mudar a concepção da minha pergunta. Nessa primeira forma aqui, nessa forma que eu estou fazendo aqui, nessa primeira maneira, eu estou integrando primeiro em U, correto? Isso, Maravilha. A primeira integral é essa que vem aqui dentro ou essa que vem aqui fora? aqui vem dentro, né? Porque a Essa é gente a primeira. Essa aqui a gente pega integra primeiro. Então, isso. qual é o D que eu vou colocar aqui? DU. DU. Isso. Certo. Consequentemente, aqui vai ter que ser DV. DV. Então, se aqui é o DU, quais são as variações que eu vou colocar nessa integral aqui? As variações de U não é o de 0 até 1 menos V? Não sei. Isso. Essa é a variação de U, certo? A variação de Sim, U é de 0 até 1 menos V. E a variação de V, é por fora, de 0 até 0 até 1. 1. Isso. Se achou? Aham, me encontrei mais ou menos. Faz mais sentido? Faz sim. Maravilha. Muito bom, Vinícius. Obrigado pela sua participação. Valeu. Participaremos mais outras vezes. Então, ó, aqui agora eu já coloquei a resolução inteira. Vamos acompanhar rapidamente o que está acontecendo nesse negócio aqui, beleza? Se vocês ficarem com dúvida, me interrompam. Porque agora eu vou só vou descrever para vocês o que está acontecendo. Então, ó, nessa primeira maneira aqui de resolver, a gente integra primeiro em U, depois em V, e na segunda maneira, integra primeiro em V, depois em U. Maravilha? Como eu estou integrando em U primeiro, então, nessa funçãozinha aqui, ó, a integral de V du vai aparecer o U aqui. Maravilha? A integral de raiz de U é como se eu pensasse U elevado a meio. A integral de U elevado a meio, eu somo 1 e divido por meio mais 1. Então, eu vou ficar com isso aqui. Firmeza? Aqui, ó, eu já substituí esse 1 menos V. E esse 1 menos V eu tenho que substituir em U, porque eu integrei em U. Porque agora a minha integral vai ter que sobrar só V. Então, esse cara aqui, ó, eu jogo aqui dentro desse U e eu jogo dentro desse U aqui. Beleza? Então, ó, 1 menos V vezes V, eu vou ter V menos V ao quadrado. Então, dessa parte aqui, dá isso aqui tudo. E aqui eu tenho esse outro aqui. Firmeza? Agora eu vou integrar em V. Então, V virou V ao quadrado sobre 2, V ao quadrado virou V ao cubo sobre 3, né, com menos aqui. Esse cara aqui, ó, esse 1 menos V, essa integral aqui, eu posso primeiro fazer uma substituição de variável, certo? Isso é importante, eu não coloquei aqui porque não coube, eu não queria fazer um negócio muito, muito longo, mas essa conta, alguém tinha me perguntado, eu posso fazer direto? Essa conta aqui é importante que você mostre. Vou até deixar ela aqui, ó. Quer ver? Já que isso aqui não precisa, eu podia ter apagado de outro jeito. Ó, opa. Isso aqui, ó. Essa integral de menos 2/3, 1 menos V elevado a 3 meios dV, esse 1 menos V, eu posso chamar, por exemplo, de T, certo? Essa é a minha substituição. Isso aqui a gente aprendeu lá em cálculo 2. Aí eu faço o diferencial disso aqui, eu fico com menos dV igual a dt, o que significa que o dV é igual a menos dt. Então, essa integral,
esse menos que está aqui, né, como eu vou trocar esse cara por menos dt, esse menos vem para fora, eu vou ficar com 2/3. A integral 1 menos v vira t elevado a 3/2, e o dv vai ser o menos dt, e esse menos eu já coloquei lá fora. Então, menos com esse menos vira mais. Beleza? E aí eu integro isso aqui, tá? Isso aqui é 2/3. Aí eu tenho t elevado a 3/2 mais 1, que vai dar 5/2, dividido por 5/2. Esse 2 multiplica por esse 2, vira aqui em cima, vira 4. Esse 5 multiplica por esse 3, vira 15. 4, 15, t elevado a 5/2. Esse t eu troco por 1 menos v, eu tenho esse valor aqui. Correto? Aí eu aplico isso em 1 e 0. Cuidado! Lembra que eu falei que nem sempre o 0 vai dar 0 e o 1, né? Quando eu aplico em 1, isso aqui dá meio, isso aqui dá menos 1/3, isso aqui dá 0 para o 1. E para o 0, isso dá 0, isso dá 0, e isso aqui vai dar 4/5, 4/15. Só que ele está na parte negativa. Então, vai ser meio menos 1/3 menos 4/15. Tá? Cuidado para não se confundir. E aí o resultado final dá menos 1/10. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Muito bem. Nessa outra forma, eu tenho algo semelhante. Não é igual, mas é semelhante. Tá? Integrando em v primeiro. Aí isso aqui vira v² sobre 2. E aqui aparece um v, né? Porque eu não estou integrando em u agora, estou integrando em v, então fica v raiz de u. Aí eu vou aplicar esse 1 menos u na variável v. Então, esse cara vem aqui, nesse v, e esse cara vem aqui, nesse v. Aí, nesse caso, eu vou ter essa contaiada toda aqui, tá? Aqui, ó, eu fiz a distributiva, então eu tenho u elevado a meio vezes 1, que dá u elevado a meio, e vezes u elevado a meio vezes u, dá u elevado a 3/2. Esse aqui, ó, eu desenrolei, virou esse cara aqui, que está sobre 2. E aí depois eu integrei. E aí eu dei essa contaiada aqui. Maravilha? E aí quando eu aplico em 1, vai dar menos 1/10. Ô Zé, Sim. eu tenho uma dúvida, mas tipo Pois assim, não. quando eu fui seguindo assim, ó, a sua explicação, eu consegui desenrolar, mas mesmo assim eu fiquei meio, não entendi direito. Pois não. Quando a gente vai fazer o negócio da variação, tipo variação em U, variação em V, a gente traça aquela reta ali, certo? Que, tipo, igual você traçou. Sim, ou essa, uma das duas. Isso, o que eu fiquei com dúvida é tipo, como que eu vou saber, por exemplo, a gente sempre colocou, né, que a primeira forma, o V vai até, ela vai ser de 0 até 1 e o primeiro vai ser de 1 até V. Só que eu fiquei em dúvida, tipo, como identificar, sabe? Porque se eu traçar reta, as duas vão ser de 0 a 1, só que daí uma das duas vai ter que remeter à equação. Eu não sei se ficou clara a minha pergunta, mas... Tipo, agora explicando ficou um pouco óbvio pra mim, mas na hora deu uma travada. O que acontece, basicamente, eu não sei se eu entendi o que você está falando, mas em regiões triangulares, principalmente essas regiões triangulares que envolvem a origem, né? Esses triângulos que tem uma reta limitando aqui, seja ela essa daqui ou qualquer outra reta inclinada aqui, a gente sempre tem a impressão de que a variação vai ser de 0 até esse número e de 0 até esse número. Só que, quando eu penso em variações entre constantes, a minha região tem que ser obrigatoriamente retangular. Certo? Então, a minha região seria, se fosse de 0 a 1 e de 0 a 1, teria que ser o quadrado. Bom, o que acontece? Como é que eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas o que eu penso na hora de estudar a variação das coordenadas dentro da região, o que funciona para mim, pode ser que vocês descubram alguma outra forma diferente, que é o seguinte: se eu tô olhando a variação de U primeiro,
eu vou traçar uma reta na direção de U. E aí eu preciso olhar essa reta, aonde ela entra, onde ela sai. Eu não consigo pensar de uma outra forma que não seja essa. Entendeu? Ah, o Possani, que é um professor que eu sempre coloquei muitos vídeos dele, o que que ele faz? Ele faz o contrário. Ele faz o seguinte, olha, a região, ele pensa a integral de fora para dentro. Ele pensa o contrário de mim. Pode ser que para alguns isso faça algum sentido. Tá certo? O que que ele pensa? O que que ele pensa? Ele faz o seguinte, olha, a região, ela existe dentro desse intervalo. Faz sentido? Faz. Então, para eu estar dentro desse intervalo, o V tem que variar de 0 até 1. Então, ele estabelece os limites de fora. A partir disso, ele diz o seguinte, bom, agora, para eu estar aqui dentro, eu só posso andar daqui até aqui. Senão eu saio fora dessa região. E com isso ele estabelece os valores de U. Ah, nossa, ficou bem. Ah, entendi agora. Oh, show, entendi. Que bom, esse Fez faz... um negócio na minha fez um cabeça, clique. entendi. Deu, Fez um- exatamente. Que Valeu, bom. Zé, Ah, que bom obrigada. que eu lembrei do Possani. O Possani salvando vidas. Obrigada. Maravilha? Obrigado, Maravilha. professor Possani. Show. Alguém mais tem alguma pergunta? Por favor, pode fazer a pergunta que quiser. Então, ó, os valores dessa resolução. Tá? Você precisa ter feito o gráfico, tem que ter o esboço do gráfico. Lógico, o seu gráfico não tem que ter essas duas retas, porque você só fez de uma das formas. Então, ele tem que ter uma das duas retas. Certo? É importante que você estabeleça esses limites de integração aqui, ó, esses valores precisam estar no seu gráfico. Essa equação precisa estar no seu gráfico. E uma dessas retas tem que estar no seu gráfico. Pelo menos isso. E, óbvio, o nome dos eixos. Certo? É importante que todos esses elementos estejam no seu gráfico. O valor do gráfico, 1 ponto. Você precisa identificar essas variações, ou essa, tá? Então, é importante que isso esteja na sua resolução. Isso também vale 1 ponto. Então, sempre pensando no ou, né? E, óbvio, que tem que ter a resolução, tá? Também a resolução é uma das duas. Tudo bem? Vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu tentar olhar essa questão um pouco no 3D, essa curva U mais V igual a 1, ela está aqui assim, ó. Certo? Aqui está o U, aqui está o V, e aqui está a curva. Você diria, pelo resultado, que o que nós calculamos foi um volume? Lembra que Não porque não existe volume negativo? por exemplo, certo? Não foi porque a gente não tem volume negativo. Lembrem-se sempre, que toda vez que a gente calcula uma integral, a gente está calculando somas, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando todos os pontos dessa região, e estou calculando a imagem desses pontos, e pegando todas essas imagens e somando. Como esse valor está dando negativo, é muito óbvio que eu vou ter valores aqui que são positivos, mas eu vou ter valores que são negativos. Em algum lugar dessa função aqui, eu vou ter valores positivos e outros negativos. Tudo bem? E a parte negativa está sendo maior do que a parte positiva. Porque quando eu somo no final das contas, o número está dando negativo. Então, se o saldo está dando negativo, é porque a parte positiva é menor do que a parte negativa. Óbvio. Beleza? Então, por isso que ela não. Essa aqui a gente não fala, calcula o volume abaixo, porque não é um volume que nós estamos calculando aqui. Ok? Tudo certo com esse exercício? Podemos passar para o próximo?
Sim. Posso apagar isso aqui? Vamos lá. Próximo exercício. Nossa, esse aqui eu vou ter que abrir. O próximo exercício 29, isso? Se eu fiz o exercício errado, lascou-se. Então, vamos lá. Esse exercício, ele é bem interessante. Ele diz o seguinte, ó. Esboce a região de integração e escreva uma integral dupla equivalente com a ordem de integração invertida. Então, ele já me deu uma integral pronta. Ele quer que, a partir dessa integral, a gente esboce a região de integração e, a partir dessa região, a gente calcule, reescreva a integral, invertendo a ordem de integração. Maravilha? Então, vamos lá. Quem vai ser o próximo da lista a ser chamado? Começando com o Weng. Tá por aí, Weng? Tô. Qual é a pergunta? É pra falar como começar isso aqui? Eu quero que você me diga, quando você esboçou a região de integração, que região você obteve? Olha, professor, eu não acabei não fazendo esse exercício, eu fiz o 15 e o 48 só. Outro, eu peguei bem no que você não fez? É, porque eu Então- não tinha entendido o que era integração invertida, então meio que eu falei, não entendi essa questão. Maravilha. Então, eu te chamo na próxima. Também não vou Ok. sacanear contigo. Vamos lá. Juliane Berce. Fez essa, Ju? Oi, professor. Então, eu tava olhando pelo o link que eu mandei, o PDF, né? E eu acabei de ver que eu não escaneei essa, mas eu fiz sim. Tá. Então, me diga o que você fez. A região de integração, que região você obteve? Em Y foi de 0 até 1 e em X de menos 1 até 1. Oi? Eu posso? É o contrário. 0 até 1 e de X de menos 1 até 1. Não, eu estou perguntando o seguinte: que região você obteve? Qual é o formato da região que a gente tem quando a gente faz quando a gente desenha a região? O gráfico? Então, Isso. Foram parábolas, professor. Tá. Parábolas. Sim. Alguém obteve alguma região diferente de parábola? Não é. Já vou dar um spoiler. Não é uma parábola. Professor, seria um círculo? Um círculo, João? Por que um círculo? Porque na hora que você vai fazer verificar a partir da integral ali, da menos raiz de 1 menos y ao quadrado, você vai obter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a 0. Isso configura uma equação de um círculo. Maravilha. Entenderam o que o João falou? Ju, Acho que sim, né? conseguiu entender? Vejam só, o que o João está falando é isso aqui, ó. Vejam só, essas são as variações que eu tenho inicialmente, certo? A variação de x é de menos raiz de 1 menos y ao quadrado até raiz de 1 menos y ao quadrado, e a variação de y é de 0 até 1. Bom, quando eu chego nesse momento, eu penso o seguinte, bom, como é que eu faço para achar a minha região? Quando a gente olha para isso aqui não está ajudando muito, certo? Então, o que a gente faz? A gente eleva isso aqui ao quadrado. Se eu parto dessa expressão e eu tiro essa raiz da história, então, ao elevar isso aqui ao quadrado, aqui eu fico com x quadrado, e aqui esse menos desaparece por conta do quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, e essa raiz aqui eu posso cancelar, porque o quadrado está fora da raiz.
Se tivesse dentro, era módulo, mas como está fora, eu posso cancelar a raiz com o quadrado. Então, fica 1 menos y ao quadrado. Esse y ao quadrado eu posso passar para o lado de cá, isso aqui me dá a equação de um círculo. O João falou de menos 1 igual a 0, é a mesma coisa do que igual a 1, certo? As duas formas são corretas e representam um círculo. Se eu fizer essa mesma conta para isso aqui, para esse outro, eu vou ter o mesmo resultado, o mesmo círculo. Justamente porque isso aqui é uma banda do círculo, é um hemisfério do círculo, e esse de cá é o outro hemisfério do círculo. Esse aqui é a parte onde o x é negativo, e esse aqui é a parte onde o x é positivo. Tudo bem para vocês? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, pergunta, tirar uma dúvida? Fala, Arthur, pode mandar. Então, professor, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, nessa você colocou as variações já como está no exercício. Sim. Porque é o que o exercício nos oferece, certo? Sim, sim. Mas eu faço isso em todas. Tipo, eu coloco primeiro a variação do exercício e depois é, tipo, transformada, por assim dizer. Então, tem algum problema se eu fizer mesmo que não for... Você está dizendo... Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Repete. Tipo assim, você escreveu as variações igual está no exercício. Isso. Em x de menos raiz de 1 até menos y quadrado, e o outro raiz de 1 menos y quadrado. Certo. E em y de 0 até 1. Sim. Quando, no caso, teve... Nessa tem que inverter a integração. Isso. Aí eu escrevi, tipo, variação, aí eu coloquei isso, e eu coloquei nova variação, depois que eu fiz a inversão. Certo. Então... A minha pergunta... pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, é que eu ainda não consegui entender a sua dúvida. Do que está aqui na tela, você já escreveu a variação invertida, é isso? Não, não. Não, então me esclarece que eu não entendi a sua dúvida. Não, eu acho que minha dúvida não faz sentido agora que eu parei para pensar, mas, tipo, tudo bem, deixa eu falar. Toda dúvida faz sentido, Arthur, por favor. Até porque, às vezes, quando a gente vai fazer a pergunta, pode ser que a pergunta já venha na própria... A resposta já venha na própria pergunta, mas vamos tentar. Qual que era o... É porque, por exemplo, na primeira questão, eu coloquei, tipo... antes de colocar em 1 e V, eu tinha feito, tipo, em x e y. XY não, né? Em 1 e V também, só que, tipo, 0 até 1 e 1 até 0, entendeu? Aí eu faço isso sempre para me localizar, porque na minha cabeça faz sentido. Aí eu queria saber se cabe pôr na resolução ou não. Entendi. Você pega as partes extremas dos dois lados para ver aonde está, dentro de que retângulo está a região. Seria mais ou menos isso? Isso. Tá. Não, isso se faz sentido para você, o que não pode é você pegar aqueles extremos do retângulo e colocar aquilo como variação. Não, isso eu já entendi. Não, eu estou falando isso mais para os outros entenderem também. Ok, não tem problema. Mas, por exemplo, nesse caso específico, para poder inverter a ordem de integração, eu não consigo, partindo da primeira forma de variação, já achar a nova forma de variação sem passar pelo esboço do gráfico. E para esboçar o gráfico... Mas eu esbocei o gráfico. Ok, não, tudo bem. Maravilha. É que eu só escrevo isso antes, no caso, entendeu? Entendi. Mas, tipo... Eu vou... Depois eu dou uma olhadinha lá para ver o que você anota para eu entender. Mas eu acho que não tem problema, não. Tá bom? Ok. Muito bem. Então, essa é a região que a gente encontra. Certo? Ao analisar as variações,
eu tenho que entender que eu estou falando desse círculo. Ok? Minha pergunta agora é, Débora, pensando numa pizza de 4 pedaços, onde esse aqui é o primeiro pedaço, esse aqui é o meu segundo pedaço da pizza, esse é o terceiro pedaço da pizza, e esse é o quarto pedaço da pizza, essa descrição que está aqui engloba quais desses pedaços? Engloba o primeiro e o segundo, professor. Esse e esse. Isso. Você tem certeza disso, Débora? Tem. Porque, porque é até onde o Y vai. Ele não engloba os Y positivos. Não, negativos. Então vai de 0 a 1. Perfeito. Muito bom. Exato. Todo mundo compreendeu isso ou não? Então, vejam só. Quando eu olho para essa variação, ó, a variação de x está indo de menos raiz de 1 menos y quadrado até a raiz de 1 menos y quadrado, ou seja, é dessa metade da esfera, do círculo, até essa outra metade do círculo. Essa é a variação de x. E a variação de y, de 0 até 1. Então, essa descrição me dá exatamente esse pedaço que a Débora comentou. Então, vejam, é importante que eu consiga sair dessa informação, que é o que o exercício me passa. Na verdade, eu preciso, a partir dessa integral, conseguir escrever essa informação e, a partir dessa informação, chegar nesse desenho. Ok? Vamos lá. Professor, Sim? eu tô com uma dúvida. Pode falar, Lígia, por favor. Tá com eco? Não. Ah, tá. É que eu tô pelo celular, pelo computador. Tô vendo. Faz diferença onde a gente coloca essa linha de variação X? No meio, em cima, tal. Nesse caso específico, é importante que essa linha esteja dentro desse intervalo aqui, ó. A variação de x continua sendo a mesma se eu passar uma linha aqui. Essa variação de x é a mesma da de cima, certo? Porque ela continua variando de menos raiz de 1 menos y quadrado até a raiz de 1 menos y quadrado. Só que nessa variação aqui, nessa região, o y estaria variando nesse intervalo que não é condizente com esse y. Faz sentido? Maravilha. Mais alguma pergunta? Alguém? Alguma outra pergunta? Muito bem. Vamos lá. Quem que eu vou chamar agora? Alissa. Oi, professor. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tô ótimo, senhor. Bem também. Vamos ouvir sua voz. Alissa, me diga o seguinte. Como é que ficaria a nova variação invertida? Então, eu não sei se o que eu fiz está certo, mas eu acredito que ao inverter tem que continuar com a mesma área, né? Não, tipo, no mesmo lugar, mas o mesmo... Sem dúvida. Essa região continua tendo que ser a região de integração. Isso. Então, a nova variação para mim, tipo, x ficou de menos 1 até 1, e y ficou de 0 até raiz de 1 menos x ao quadrado. Ou seja, o x está variando nesse intervalo. Não, o x é o x... Não, calma aí. O x está variando de menos 1 até 1, certo? Isso, acho que sim. E o y variando de 0 até a curva, que aí você fez o quê? Você pegou essa equação e escreveu
Isolou o Y. Isso. Todo mundo concorda com a Alissa? Alguém discorda disso? Então, ó, eu vou apagar esses rabiscos todos só para deixar aqui, ó. É exatamente isso que está feito. Muito bom, Alissa. Muito bom mesmo. Ai, nossa, que nervoso, professor. Ai, misericórdia da Santa Maria Aparecida. Por isso que é importante participar da aula, tá vendo? Porque aí a gente vai passando por esses nervosos. Esses nervosos faz a gente aprender mais ainda. Maravilha, Alissa. Parabéns. Muito bom mesmo. É exatamente isso que acontece. Todo mundo está de acordo? Ô Zé, eu não entendi a parte da integração em x, de -1 até 1. Esse aqui? É. Ok. Boa pergunta. Lembra do exercício passado, quando eu falei lá da forma do Possani, dele pensar de fora para dentro? Sim. Se eu preciso estabelecer uma faixa onde essa meia circunferência existe, você concorda que essa faixa tem que ser essas duas retas amarelas? Concordo. Então, esse é o limite por onde existe a minha região. Qual é a equação dessa curva e dessa curva, ou dessas retas? X igual a -1 e x igual a 1, certo? Tudo bem, Marco? Sim. Então, concorda que a faixa de existência da minha região é de x igual a -1 até x igual a 1. Faz sentido para mim. Esse é o limite externo, certo? Porque eu estou variando entre duas constantes. E aí, de novo, ó, estando eu aqui dentro, andando nessa direção de y, eu só posso andar até aqui e até aqui embaixo, que é o que eu tinha comentado no exercício passado. Então, essa bolinha, ela tem que variar de -1 até 1 e dessa reta até essa reta, até essa circunferência, meia circunferência aqui de cima. Que é justamente o que mostra. Fez sentido? Fez, valeu. Tá? Então, ó, essa equação de cima aqui, quando eu tenho que pegar o x² mais y² igual a 1, e eu tenho que isolar o y, porque eu estou olhando a variação de y agora, certo? Esse carinha aqui é... Peraí. Esse cara aqui é a variação de y agora. Então, daqui eu isolo o y. Y² é 1 menos x², o que me dá que o y, a princípio, é mais ou menos raiz de 1 menos x². Agora, por que dessas duas, qual que eu vou escolher? Como o y é positivo, né? Então, pelo fato do y ser positivo, eu vou ficar só com essa equação, que é a equação que aparece aqui. Perfeito. Obrigado. Beleza. Tudo bem até aqui? Ô, professor. Sim. Então, tipo, sabe essa reta que você traça, assim, na horizontal, na vertical, tipo, variação de x, variação de y? Sim. Então, eu sempre vou... Quando eu vou montar a integral desde o começo, eu sempre vou ter como escolher qual das duas eu vou começar, ou vai ter algum caso que, tipo, precisa começar por uma em específico? Em algumas situações, vai ser mais fácil integrar por uma das ordens. Em algumas situações, vai ser mais fácil integrar pela outra ordem. E em alguns momentos, não vai fazer diferença. A má notícia é que não tem uma receita, uma regra para dizer qual é a mais fácil, qual é a mais difícil. Só a experiência de fazer é que vai nos trazer essa capacidade de análise, de saber qual é a mais fácil, qual é a mais difícil. E digo mais,
a gente conseguir chegar a essa maturidade de olhar para a região e poder entender que por essa vai ser mais fácil, ou por essa vai ser mais difícil, isso nos traz uma capacidade de análise, de interpretação incrível, enquanto engenheiros. Então, a minha dica é, sempre que vocês forem fazer essa pergunta, isso é muito importante, Tamires, porque a gente sempre tende a achar que uma das ordens vai ser sempre a mais fácil, e isso não é verdade, tá? E é muito importante que a gente estabeleça essa análise sempre que for fazer uma integral. O vídeo que eu vou colocar no ar depois da nossa aula, para o nosso próximo assunto, traz um exemplo onde eu mostro no vídeo que uma das ordens é melhor do que a outra. Por exemplo, nesse caso aqui, quando a gente olha assim, só pelas variações, né? Essa é a variação inicial, essa é a variação final. Num primeiro momento, olhando só para as variações, eu escolheria a segunda, porque só tem uma raiz. Mas isso não quer dizer que ela vai ser a melhor, tá? Vamos ver daqui a pouco. Tudo bem, Tamires? Respondi sua pergunta? Então, sempre vai ter as duas opções, aí vai mais seu julgamento, né? Isso, a gente precisa fazer essa avaliação preliminar antes de sair resolvendo a integral. Beleza, senhor. Obrigada. Show. É o tipo da pergunta que a gente responde e não dá a resposta que você gostaria, né? Porque você gostaria de dizer, não, professor, a resposta que eu quero é, faz primeiro assim. E não tem essa resposta. Beleza? Então, ó, eu vou apagar isso aqui. Mais uma pergunta agora. Isadora, qual é a terceira, a quarta etapa aqui agora? O que eu tenho que fazer agora? Eu inverti a integral dupla. A inversão está aqui. Aí eu fiz a integral de dentro, a de fora. Tá, você escreveu a nova integral, é isso? Isso. Tá, e como é a nova integral? O de dentro ficou de 0 até raiz de 1 menos x². Maravilha. E de fora de menos 1 até 1. Certo, você está certa disso. E daí ficou 3y, dy, dx. Maravilha. Então vamos ver se você acertou. Misericórdia, irmão! Tá certinho o que você fez, Isadora. Muito bom, menina. Ok. Tendo feito isso aqui... Deixa eu ver aqui. Tá, posso pôr aqui. Então, ó, a nova integral é essa aqui. 3y, dy, dx agora, de 0 até a raiz de 1 menos x², de menos 1 até 1. Eu resolvi essa integral aqui. Vocês acham que seria essa Fala, Lígia. Professor, quando eu sei qual é a de fora e a de dentro? Tipo, que a Isa respondeu, porque não pode ser ao contrário. Por que não poderia ser ao contrário isso aqui? Quem pode me responder essa pergunta da Lígia? Por que essas duas variações aqui tem que ser desse jeito e não pode ser essa variação fora e essa variação dentro? É essa a pergunta, Lígia? Isso. Fala, Isadora. Porque a gente escolheu não, né? Porque o exercício fez a gente inverter e ficar primeiro em y. Uma vez que eu estou invertendo a ordem de integração, agora eu tenho que começar por y. Até porque eu coloquei aqui, né? Ó, eu estou integrando primeiro em y. E lembrando que a primeira integral é sempre a de dentro. Entendi. Obrigada, Pro. Obrigada, Isa. Dá uma tentação danada de colocar a primeira integral fora, mas não é. A primeira integral é a de dentro. Certo? E assim,
uma coisa que vocês podem ter em mente é o seguinte: a integral de fora, independente de quem eu esteja integrando, quem é o primeiro, quem é o segundo, se vão ser 2 ou se vão ser 3 integrais, a integral de fora, a última integral, nunca pode ter, em nenhum dos seus limites, uma função. A minha integral de fora, a última integral, ela tem sempre, isso vale sempre, isso é uma regra, assim, tipo, nunca diga nunca, né? Mas essa regra é verdade. Sempre vai ter que ser entre 2 constantes. Sempre. A última integral tem que ser entre 2 constantes. Se você fez a sua integral, terminou de fazer a integral, você vai começar a resolver. Você olhou para a última integral lá da esquerda e tem uma letra no meio daquelas suas coisas lá, para tudo, começa tudo de novo, está errado. Beleza? Ô, professor. Sim, pergunta, Lisandro. É uma coisa que eu fiquei com dúvida da semana passada, que estava relacionado com o vídeo e o questionário Certo. também. Pois não. No vídeo você acaba falando que é possível inverter essa ordem. Eu achei que era poder inverter a ordem das integrais, mas seria o limite, né? Os limites de integração. O que você entende por inverter a ordem das integrais? Seria só trocar uma pela outra do jeito que ela está? Sim, sim. Então, se do jeito que eu falei deu a entender isso, então eu vou até olhar lá o que eu falei para ver se eu refaço a fala. Mas eu posso inverter a ordem de integração. Isso não significa que é só trocar uma pela outra na posição. Essa troca de uma pela outra, isso só é possível se a região for retangular. Aí sim é desse jeito. Então, se o x varia de 0 até 1 e o y varia de 2 até 3, e eu estou integrando em x primeiro e y depois, se eu for integrar em y primeiro e x depois, o x vai variar de 2 até... O y vai variar de 2 até 3 e o x vai variar de 0 até 1. Aí sim, a troca é direta. Mas isso só vale para a região retangular. Ah, sim, beleza, professor. Faz sentido? Faz. Então, inverter a ordem de integração não é só trocar uma pela outra. É inverter a ordem, ou seja, é começar pela que terminava e terminar pela que estava começando. Isso significa mudar muito os limites de integração. Beleza, professor, valeu. Valeu? Então, ó, só comentando aqui sobre a resolução, vejam só, se eu fizesse, olha só aqui, Tamires, o que a gente tem que analisar? Ó, eu tenho essa integral ou essa integral para resolver. Maravilha? Ou eu vou integrar essa aqui, ou eu vou resolver essa daqui, ou eu vou resolver essa daqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma paradinha aqui agora e olhar o seguinte, rapaz, qual das duas é melhor para eu integrar? Aí, veja só, se eu integro essa daqui, eu teria que integrar primeiro em x. A integral de 3y dx seria 3yx. E aí eu teria que aplicar isso aqui, nessa raiz aqui, até essa outra raiz, certo? Que tá as raizinhas aqui, ó. Aí, qual seria o meu limite de integração resultante? 3y que multiplica uma raiz, aí mais, né, porque seria multiplica essa raiz, menos isso aqui que multiplica menos essa raiz, menos dá mais, então daria o dobro de y vezes raiz de 1 menos y ao quadrado. Dá para resolver essa integral? Dá, só fazer uma substituição. Chama o que tem dentro de u, faz aquela coisa errada toda. Olha o trampo que dá essa merda. Essa merda não pode falar palavrão. Olha o trampo que dá esse negócio. Então, essa não é exatamente a melhor opção. Certo? Agora, veja, nesse caso, quando eu integro em y, o que acontece com a integral de y? Dá um y ao quadrado sobre 2.
esse quadrado aqui ajuda muito a gente, mas muito demais mesmo. Por quê? Porque na hora que eu vou aplicar os limites de integração, essa raiz vem aqui para dentro do quadrado. E aí eu cancelo esse cara aqui. Fala, Giovana. Professor, tipo assim, no começo eu até tinha feito toda essa conta e tal, integrei. Só que aí eu fui reler o exercício, eu achei que não tinha que pôr, fazer a conta. Achei que tinha que parar ali no começo, pelo que eu tinha entendido. Eu entendi isso também, Eu também entendi. E aí, tipo, eu não também, consegui só professor. mesmo. Tá ali, ó, e escreva, ó, não tá resolva, solucione, só escreva. Pensa numa sala revoltada com o professor. Eu nunca vi tanta gente se manifestando ao mesmo tempo. Que coisa linda. Moçada, o bicho pegou aqui. O professor tá louco, malandro. Vamos lá. Realmente, não tem que resolver. Não precisa resolver. Eu vou desconsiderar a resolução. Relaxa. Vocês estão certos. Como diz o outro, eu se empolguei. Mas, ó, eu só vou terminar de mostrar a resolução aqui, porque isso acho que isso é importante, certo? Você analisar. O comentário não está perdido, certo? Porque é uma dúvida importante e é um exemplo legal da gente observar que, nesse caso, tem uma ordem melhor para resolver. Certo? A resolução dessa maneira aqui é muito mais fácil do que a resolução dessa. Tudo bem? Nossa, eu queria outra manifestação daquela. Sim, professor, você foi legal, foi bacana, né? Para criticar, vocês criticam. Para elogiar, nem a pau também, né? Adorei, professor. Seus bandos de ingratos. Obrigado, Ingrid. Pelo menos você. Seus ingratos. Vou guardar no coração essa mágoa. Ó, então vamos lá. Falando sério. Beleza? Então, não tinha que fazer resolução. Viajei na maionese. A única coisa que eu vou ter que fazer agora é só reconsiderar, porque eu tinha colocado o resultado da integral como parte do negócio, o que efetivamente não precisa. Certo? Professor, calma. Sim. Nessa parte que você fez, que não precisava, mas de onde vem esse 3 sobre 2y ao quadrado? Peraí. A integral não é... Da onde que veio isso aqui? Pra ficar mais fácil a integral, eu entendi, mas como você fez? Maravilha. Da onde apareceu esse inferno, né? De onde é isso aí? Sim, senhora. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho 3y, certo? Que eu vou integrar em y. Esse 3 permanece aqui, tá vendo? Esse cara vem aqui. A integral de y, dy, é y ao quadrado sobre 2, certo? Então, y ao quadrado sobre 2. Esse 3,5 surge daí, da resolução da integral em y. Aí, o que eu fiz? Esse 3,5 eu mantive separadinho aqui e apliquei os meus limites de integração em y ao quadrado. Essa parte está aqui, ó. Então, eu fiquei com a raiz de 1 menos x quadrado elevado ao quadrado, que é o y ao quadrado, menos 0 ao quadrado. Aí, esse cara cancela com esse, fica 1 menos x quadrado. O 3 meios, eu deixei ele lá fora, para não ter que ficar trabalhando com essa fração. Aí, aqui, eu não fiz a conta, só mostrei o resultado final. Mas aqui eu tenho integral de 1 dx, é x, menos integral de x quadrado, x ao cubo, sobre 3. Isso aqui está variando de menos 1 até 1. Aí eu faço essa conta, multiplico por 3 meios e pá! Resultado dá 2. Quem estava perguntando? Que eu só ouvi a voz, mas Era eu não me Larissa, identifiquei. mas eu compreendi. Compreendi, professor. Beleza, Larissa? Beleza, obrigada. Show. Então, voltando aqui, tira isso. E aí, turminha, vamos refazer. Cadê o negócio? Peraí. Aqui. Professor, Sim. coloca esse 1,5 na primeira integral só, como que ela é. Que ela estava pedindo.
É porque tem que reescrever, né? Valeu. Pô, Giovana. Aproveitando para perguntar, eu escrevi, em vez de escrever DY e DX, eu escrevi DX e DY. Aí eu errei ou eu posso pôr metade? Aqui, Isso. se você escreveu DX, DY, você perde metade. Pode pôr metade. Belezinha. Valeu. Valeu? E presta atenção. Na prova pode ser que você me pegue num dia pior. Tá bom. O professor ameaçando. Detesto isso. Mentira. Não tem isso, não. Moçada, ó, então só para deixar bem claro, a quarta etapa não vai ser resolver a integral, né? Mas vai ser, ó, eu vou até deixar numa cor mais chamativa, não é resolver a integral, é escrever a nova integral. Escrever, você tem que escrever. Então, isso aqui tem que estar na sua resolução. Firmeza? Você não tem que fazer essa parte aqui. Mas isso aqui, sim. Tá bom? Alguém tem dúvida? Cadê a primeira etapa, professor? A primeira etapa eu não estou pontuando. Foi a Débora que falou? Uhum. A primeira etapa eu não estou pontuando. Por quê? A primeira etapa já faz parte do próprio exercício. O que precisa, o que eu avaliei nesse exercício que precisa ser pontuado é fazer o esboço do gráfico, achar a nova ordem de integração e escrever a nova integral. Ah, tá certo. Tá bom? Então, aquela primeira etapa, não é que não vale nada, não vale ponto, né? Eu preciso passar por ela, mas eu não pontuei aquela etapa. Beleza? Alguém mais tem alguma pergunta sobre essa resolução? Nope. Posso seguir? Sim, professor. Sim, professor. Muito obrigado, Ingrid. Muito obrigado, Inara. Eu nunca mais vou me esquecer dessa manifestação da sala revoltada. Enquanto que, quando eu faço uma perguntinha simples, ninguém se dá o luxo de abrir o microfone para responder. Só uma ou duas almas bondosas. Deixa eu me pegar aqui. Agora é o 48, não é isso? Isso. Aê, Nara! Pelo menos você e a Ingrid estão junto comigo. A Manu falou agora também, professor. Falou? Falei aí, ó, não tá me dando meus créditos? Que é isso? Eu não te ouvi, não. Então, só a hora que você falou, eu não escutei, perdão. Eu não escutei mesmo, de verdade. Vamos lá, cambada. O último exercício. A primeira coisa, o que ele fala é, encontre... Deixa eu só acertar aqui o negócio. Porque senão eu rabisco onde eu não devo, aí depois fica um inferno. Tá? Então, ó. Encontre o volume, então agora nós estamos falando de volume, de um sólido que é cortado da coluna quadrada, que é essa coluna aqui, pelos planos z igual a 0 e 3x mais z igual a 3. Beleza? Bom, isso aqui é um quadrado, mas não é um quadrado exatamente de limites constantes, certo? Inclusive, eu dei um mole para vocês, né, de propósito, na nossa resolução de sexta-feira, eu coloquei um exercício que envolvia essa região aqui. Beleza? De nada por essa dica, tá? Então, ó, primeira coisa, eu preciso obter a região R, que é formada por isso aqui. Na resolução de sexta-feira, eu fui um pouco mais direto no assunto. Eu resolvi
ser um pouquinho mais profundo agora. Mas antes de eu continuar, eu vou pegar alguém para Cristo. Vamos lá. Raoni, tá por aí? Oi, professor. Ai, senhor amado. Raoni, eu tava aqui torcendo, não, tomara que ele escolha primeiro. Agora eu não. É sempre... Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês já viram aquele filme, aquele livro, como é que é? Tem um livro aqui o cara fala tudo que aquilo que a gente pensa, de atração, né? Toda vez que a gente fica pensando, tomara que ele não me chame, eu vou chamar, porque essa coisa vai acontecer. Raoni, me fala uma coisa. Vou fazer uma pergunta. Como é que é? Como é que o cara fala? Para eu te ajudar, você precisa me ajudar. Para me ajudar, você precisa... Enfim, é aquele negócio lá do Tropa de Elite. Você precisa me ajudar, a te ajudar, certo? Raoni, me fala uma coisa. Aqui no primeiro quadrante, qual é o sinal da variável x? Positivo. Positivo, maravilha. E a variável y? Positivo também. Positivo também. Então, me fala uma coisa. Se o x é positivo, quanto vale... Como é que eu faço para tirar o módulo de x quando eu estou no primeiro quadrante? O módulo de x é igual a quanto? O módulo de x, ele pode ser... Por definição, o módulo de x pode ser o próprio x ou vai ser menos x, certo? Isso, certo. Quando é que ele é x? Ele vai ser x quando... O x é? Quando o x ele for positivo. Positivo, muito bem. E ele vai ser menos x quando o x for? Menor que zero. Se no primeiro quadrante o x é positivo, quanto vale o módulo de x, então? Vale x ou vale menos x? Ele vale x. Vale x, ótimo. E o módulo de y? O módulo de y, mesma coisa, não é? Mesma coisa, vale y, porque o y também é positivo, certo? Certo. Aí, Raoni, e nem doeu, tá vendo? Ou doeu? Não. Sensacional, Raoni. Parabéns, era isso mesmo que eu queria. Turma, entenderam isso? Sim ou não? Sim, senhor. Sim, senhor. Aí, agora eu ouvi a Manuela. Meio putaça de responder. Eu tô respondendo porque você fica falando. Vou pegar outro para Cristo agora. Ana Clara. É outra que estava pensando. Tomara que eu não. Tenho certeza. Tá por aí, Ana Clara? Professor. Tô aqui. Eu tô falando, o professor tem sexto sentido. O próximo que eu vou chamar vai ser outro também que fica falando, não chama não. Vamos lá, Ana Clara, me fala uma coisa agora. No segundo quadrante, deixa eu ver se eu estou escrevendo na folha certa. Aqui no segundo quadrante, o valor de x é positivo ou negativo? É negativo. O x é negativo, muito bom. E o y? Positivo. Positivo? Positivo e operante. Muito bom. Então, nesse caso aqui, Ana, como é que fica o módulo de x? Se o x é negativo... Hã? O módulo de x vai ser menos x. Menos x. Por quê? Porque o x é negativo. E o módulo de y? Vai ser y. Certeza? Porque ele é positivo, né? Acho que sim. Você tem certeza disso, Ana Clara? Tenho certeza disso. Essa é a minha palavra final. Muito bom! Assim que eu gosto. Tenho certeza e dou murro na mesa ainda. Maravilha, Ana Clara. Agora eu vou achar outra criatura que está desesperada para não ser chamada. Quer ver? Deixa eu ver. Rebeca. Tá por aí, Rebeca? Não. Eu chamo alguém que não tá e eu tenho... Aí
cai por terra toda a minha conversinha de que o professor tem sexto sentido. Tem bosta. Júlia! A Júlia tá com medo de ser chamada, tenho certeza. Ai, professor, não. Não? Assim que eu gosto. Não, ainda tô... Júlia, agora vamos pro terceiro quadrante, pra gente quase dar uma volta nesse negócio. No terceiro quadrante, qual é o sinal de X? Negativo? Negativo. E o sinal de Y? Negativo também. Também é negativo. Tem certeza? Sim. Então, qual é o valor do módulo de X e o módulo de Y? É menos X e menos Y. O módulo de X vai ser? Menos X. Menos X. E o módulo de Y? Menos Y. Menos Y. Agora tá ficando fácil também, né? Virou carne de terceira. Não vou nem... Preciso perguntar ao quarto quadrante ou já ficou claro para vocês o que está acontecendo nessa bagaça aqui? Alguém ainda está com alguma dúvida? Pode ter dúvida, viu? Pelo amor de Deus. Karine. Oi, professor. Diretão. Quanto vale o módulo de X e o módulo de Y no quarto quadrante? Dá para responder já ou não? Dá X e menos Y. Ah, menina, tô gostando de ver dessa turma, hein? Tá vendo como é bom ficar chamando vocês? Todo mundo agora tá tranquilão participando. Só ganhando notas. Karine, sensacional. Obrigado, gente. Então, ó, depois dessa conversinha, acho que deu para dar uma aliviada nessa questão de módulo. Módulo é uma coisa que quando aparece, tem umas pessoas que dão é tipo piripaque do Chaves. O cara fica parado. O que eu faço, meu senhor amado? Né? Então, ó, o que acontece aqui? Com base nisso que a gente conversou, o que vai acontecer? Ó? Nessa brincadeira toda, no primeiro quadrante, o que acontece? O X é positivo, o Y é positivo. Então, esse módulo de... Eu vou deixar aquela coisa que eu tinha escrito aqui. Como o módulo de X é o próprio X e o módulo de Y é o próprio Y, então, essa inequação, eu vou trocar o módulo de X por X, módulo de Y por Y, eu vou ficar com essa inequação aqui. O que acontece com essa inequação? O que está acontecendo aqui? Eu tenho que olhar no plano a região que satisfaz isso aqui, ou seja, os pontos onde a soma da coordenada x com a coordenada y é menor ou igual a 1. Então, veja, por exemplo, se eu pegar a origem aqui, ó, o 0, 0, e jogar esse 0, 0 nessa equação aqui, eu vou ficar com 0 mais 0, que costuma dar 0, e que costuma ser menor ou igual a 1. Então, veja, basta um ponto para eu estabelecer se aquele lado inteiro pertence ou não à região que eu tô descrevendo. Certo? Então, se o 0, 0 satisfaz essa equação, então todo esse lado de baixo da reta x mais y igual a 1 satisfaz essa condição. Então, a região x mais y menor ou igual a 1 é tudo isso que eu sombreei aqui. Tá? Eu não coloquei eu não escrevi aqui dentro, mas talvez fosse até melhor ter escrito, né? Beleza? Tudo bem, gente? Ó, vou até colocar isso aqui pro lado de cá para enfatizar, né, que é essa parte aqui. Tudo bem? Tudo. Maravilha. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa assim. Muito bem. Com base nessa primeira análise que eu fiz aqui, deixa eu ver quem que eu não chamei ainda. Clara, tá por aí? Eu estava olhando... Não, então vai a Larissa. A Larissa tá. Oi, professor, tô aqui. Larissa, me fala uma coisa. O que vai acontecer no segundo quadrante? No segundo quadrante,
nós vamos ter que menos x mais y é menor ou igual a 1. Certo. Isso vai me dar uma outra reta? Vai te dar outra reta que vai se encontrar com essa aí e vai formar a parte de cima do losango, que vai ficar parecendo um triângulo. Tá, ou seja, vai dar uma reta aqui assim. Verdade, isso é mesmo. Maravilha. E qual é a região que eu vou obter? A parte de cima ou a parte de baixo? A parte de cima. A região que eu vou descrever... Veja, eu estou falando o seguinte, ó. A reta que você está me dizendo vai aparecer mais ou menos aqui, assim. Isso. Ah, ela se refere à parte de baixo aqui. É que eu achei que você estava perguntando do quadrante. Perdão, se era positivo ou negativo. Entendi. Muito bom, Larissa. Sensacional. Gostei. Obrigado pela sua participação também. Gente, estou num orgulho de vocês que vocês não têm ideia. Ó, o que a Larissa falou foi isso aqui. Nossa, eu fiz os tracinhos em ciminha da reta, hein? Vai ser bom assim no inferno. Olha, misericórdia. Então, veja, ó, o segundo quadrante, a inequação que eu tenho é essa aqui, ó. Menos x mais y, que é menor ou igual a 1. E aí, de novo, eu posso... Sim, a modéstia é a minha melhor qualidade, Rafael. Ainda mais quando se trata de desenho. É tipo Garfield. Não dá para ser modesto quando se é o melhor, entendeu? Não tem jeito. Então, vamos lá. Bobagens e bobeiras à parte, Garfield é cultura, tá? O terceiro quadrante vai dar a mesma coisa, certo? A mesma coisa, não. Uma coisa semelhante. Então, vejam, a minha inequação agora vai ser menos x menos y menor ou igual a 1. De novo, quando eu coloco, por exemplo, o zero aqui, ele também funciona. Então, beleza, ficou essa outra parte de cima. E o quarto quadrante, vai me dar essa última inequação, e aí eu vou ter essa outra parte que é, né, da reta para cima. Em suma, guardadas as devidas tortezas do gráfico, a região final é esse losango aqui, que é aquele losango que a gente tinha visto no exercício de sexta-feira. Maravilha? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? No questions? Posso continuar? Sim, professor. Valeu, Isabela. Pelo menos uma pessoa está. Ó, agora eu vou encontrar os limites de integração. E aí, de novo, eu posso fazer primeiro em x, depois em y, ou primeiro em y, depois em x. Como a gente viu na aula passada, na sexta-feira, nesse caso, o que vai acontecer? Independente de eu fazer primeiro em x ou y, eu sempre vou ter duas regiões. Lembra? Sim, professor. Maravilha. Então, agora, deixa eu ver quem eu não chamei ainda. Deixa eu ver aqui. O Eng. O Eng eu tinha chamado, falei para ele que eu ia chamar depois, quase que eu esqueço. Estava achando que você ia escapar, né, bonitão? Só esperando mesmo. Eng, me fala uma coisa. Nesse caso específico que nós estamos falando aqui, ó. Eu não sei você disse que tinha feito 48. Você integrou primeiro em x ou primeiro em y? Primeiro em y. Você começou em y? Sim. Então você está nessa situação aqui, certo? Bem, mais ou menos. Eu não fiz o gráfico, então, né? Tá, então você já... É um pouco mais na sorte. Tá, então, uma dica importantíssima, certo? Nunca deixe de fazer o gráfico. Por várias razões. Uma que é para aprender a fazer gráfico. O segundo que o gráfico ajuda demais a não errar. Tá bom? Me fala uma coisa, Weng. Então, ó, olhando para a sua integral aí que você disse, você obteve duas integrais ou não? Sim. Tá. Uma delas,
qual é a variação dela? Como assim? Calma aí. A variação Em de relação- y, a variação de y, já que você está integrando o y primeiro, o y tem que tá. variar, o y tem que variar em função de x, certo? Sim, teve uma que deu de menos x a menos 1 até x mais 1. Menos E x na, menos e 1. na outra foi de x menos 1 até 1 menos x. Tá. Nessa daqui, ó, que foi de menos x menos 1 até x mais 1, qual foi a variação do x? De menos 1 até 0. De menos 1 até 0. E essa outra aqui? De 0 a 1. De 0 a 1. Então, me fala uma coisa. Essa variação aqui diz respeito... Essa aqui que eu circulei. Tá dando para ver? Embora eu tenha escrito pequenininho. Essa daqui diz respeito a essa variação rosa ou essa variação roxa? A roxa. A essa aqui? Isso. Tem certeza? Sim, por causa do 0 até 1. Maravilha. Então, vamos ver se você está certo, tá? Alguém fez a variação primeiro em x? Que gostaria de participar da aula? Por livre e espontânea vontade? Quem participa por livre e espontânea vontade já ganha pontos no coração do professor. Eu fiz, professor. Eu fiz também, professor. Então tá. Eu tava abrindo aqui o microfone, que é um processo. Um processo longo, né? Ingrid ou Alessandro? Quem gostaria de falar? Eu posso falar, mas se Então você vai, não Ingrid. quiser falar também. Pode falar, Ingrid, tranquilo. Então tá bom. Vai. Eu pego o Alessandro com uma pergunta mais difícil, Ingrid. Relaxa. Muito bom, professor. Ficou y menos 1 até 1 menos y. Y menos 1 até 1 menos y. E daí, né, ficou depois y igual a 0 até y igual a 1. Aí, de 0 até 1. E a outra? Isso. Menos y menos 1 até y mais 1. E de y igual a menos 1 até y igual a 0. Tá. Então me fala, essa daqui diz respeito a qual das variações? A amarela ou a laranja? Amarelo. Esse amarelo seu saiu com uma fala de dúvida, tipo, amarelo? É porque estou com uma dúvida. Estou com uma Como dúvida. Estou com uma dúvida. Por que você... Então, vou inverter a pergunta. Por que você falou essa? Foi chute ou teve algum embasamento? Não, foi chute. Eu achei que combinou. Foi chute. Eu falei... Então, ninguém nunca vai... Oi? Eu gosto mais de amarelo, então eu escolhi o amarelo porque é a minha cor predileta. Sim. Então, vamos lá. Alessandro, já que você está também nessa mesma barca, qual das duas é a região? É a amarela mesmo ou é a laranja? Essa que eu circulei aqui. É a amarela, professor. Então, a Ingrid acertou? Sim. Nossa senhora, o seu sim foi com tanta certeza, igual o amarelo dela. É porque tá variando de 0 a 1 também, igual o Ing falou. O Y tá variando de 0 até 1. Certo, Ingrid? Certo, foi tudo pensado, entendeu? Né? Pensa num chute bem dado, né? Lógico. Maravilha. Obrigado pela participação dos dois. Alessandro, você pegou uma moleza, viu? Depois eu te pego na curva, fica frio. Não, que isso, professor. Vamos lá, ó. Então, essa é a variação dessa região. Então, se você escolher o primeiro em x, você vai ter que fazer duas integrais. Uma com o x variando de y menos 1 até 1 menos y, e o y variando de menos 1 menos y, que está aqui, até 1 mais y, que está aqui, com y variando de menos 1 até 0. De menos 1 até 0. Então, eu estou nessa região. E aqui, né, de baixo, o x vai de y menos 1 até 1 menos y,
e o y variando de 0 até 1. Tudo bem? Então, quem fez primeiro em x tem que ter essas duas variações aqui. Quem fez primeiro em y vai ter essas outras duas variações aqui, que foi as que uma das foi da forma como o Eng falou. Certo? Agora eu apaguei lá, será que está certo? X menos 1 até 1 menos x, de 0 até 1, menos x menos 1 até x mais 1, de menos 1 até 0. Muito bom, né? Acertou. Deixa eu ver aí, Ingrid. Y menos 1 até 1 menos y, de 0 até 1, menos y menos 1, y mais 1, de menos 1 até 0. É isso aí. Todo Ô, mundo... professor, Sim. você poderia só explicar de novo essa questão que você me perguntou? Que, tipo, eu entendi, mas eu não sei se eu entendi muito bem. Lembra no primeiro exercício, quando você falou assim, entendi. É o mesmo nesse. Entendi. É a mesma história. O que acontece? Essa regiãozinha amarela aqui, para ela existir, eu tenho que pensar nessa faixa. Perdão, viajei. Não, tá certo. Nessa faixa. Certo? Que é justamente de y igual a 0 até y igual a 1. Dentro dessa faixa, eu só vou poder andar dentro dessas duas retas. Ah, é verdade. Tá certo. Maravilha? Maravilha. Então, aí eu tô nessa região aqui. Zé. Sim. Desculpa perguntar de novo sobre... Imagina, perguntas sempre são bem-vindas. Da reta amarela eu entendi, tanto para x quanto para y. Para laranja eu só entendi para y só. Para x eu não estou entendendo ainda, porque de menos 1 menos y, de 1 mais y. Ok. Essa reta aqui, ó. Você concorda que é essa reta aqui? Tinha mutado aqui, sim. Hã? Sim, entendi. É essa reta. Aqui eu concordo com isso. Aqui apareceu o sinal de que minha conexão está instável. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, ó, essa reta aqui, a equação dessa reta é dada por essa... Não, essa aqui, ó. Essa aí que você tinha falado antes é do segundo quadrante, né? Como é que tá o brilho? X é 0, y é menos 1, quando x é 0... Não, peraí, viajei. A equação... É que eu mudei uma reta de lugar, então agora eu fiquei perdido. Essa reta aqui é... essa aqui, né? É essa equação aqui. Certo? Quando o x é 0, o y é menos 1. Quando o y é 0, o x é menos 1. Isso, é essa reta aqui, desculpa. O sinal do x passa para o outro lado também. Então, ó, a reta é essa aqui, ó. Certo? É essa reta aqui. Como eu vou escrever o x em função de y, então, você pode, por exemplo, você passa o x para o lado de lá, você vai ficar com menos y igual a 1 menos x. Desculpa, 1 mais x. E aí, como você quer isolar o x, você passa o 1 para o outro lado. Então, você vai ficar com x igual a menos y menos 1. Eu dei uma viajada. Entendi, velho. Foi? Foi. A mesma coisa vai acontecer com essa reta, essa reta. Show, valeu. Fechou? Valeu. Então, ó, essas são as variações que nós temos. Ok? Aqui, então, estão as outras variações. Tudo bem até aqui? Sim, pro. Ok. Então, ó, até esse ponto, o esboço do gráfico é 1. Para quem fez o esboço, vale 1. Eu já sei que o Eng não fez, já se entregou. Então, tem que ter o esboço do gráfico. Prestem bem atenção que é muito importante que o esboço venha acompanhado das explicações do porquê que você está fazendo cada pedaço desse aqui, certo? Então, essas contas são necessárias. O esboço envolve
essa parte e essa parte. Se você não fez essa parte, você só tem meio ponto. Isso aqui, essa conta tem que estar na sua resolução. A variação, tá? Você tem 4 variações. Meio ponto para cada uma delas. Eu não costumo resolver dessa forma. Eu estou simplificando a correção até para ajudar vocês a ter se você errou alguma coisinha, você não perder a questão inteira, tá? Então, se você fez algum errinho de algum sinal, de alguma dessas variações, você perde aquela variação e mantém as outras. Tá certo? Então, no total, isso aqui vai dar 2 pontos. Esses 2 pontos, óbvio, é para essa situação ou essa situação. Fala, Alessandra. Oi, professor. Eu fiquei com dúvida porque aquele bom, que está no enunciado, né, da questão do plano Z igual a 0, eu achei que entrava a questão do Z, né? Tipo, ficava tridimensional, assim. Isso aqui é a parte que vai me dar a região de... o integrando, certo? Não tem relação com essa imagem, né? Não, isso aqui ainda não faz parte. Por enquanto, eu só estou olhando para a variação de XY. Ah, entendi. Eu achei que já entrava nessa parte, ficava tridimensional, sabe? Mas Na tá bom. verdade, ele não deixa de ser tridimensional, né? Porque eu estou falando de um volume. Mas a parte do tridimensional é quando a gente vai montar a integral. Por enquanto, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, enquanto o volume do sólido cortado pela coluna quadrada. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é estabelecendo quem é essa coluna quadrada. E a partir dela é que eu vou obter as variações de x e y. Porque, afinal de contas, a gente está falando de integração dupla, certo? Faz sentido? Não, fez sentido, sim. Eu achei que era mais complicado, sinceramente, mas... Entendi. Tá, não. A gente vai chegar nas integrais triplas, que a gente vai resolver isso por uma integral tripla, né? Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é um prenúncio do que veio para as integrais triplas. Tudo bem até aqui? Valores, tudo certo? Posso seguir? Professor, já deu 10 aí, né? 9. Acho que foi 3, não, mais peraí. De novo eu errei? 48. Deu 10 mesmo, professor. Ô, coiote roia, as minhas contas aqui deu 11. Pode deixar assim, professor. Professor de matemática que não sabe somar. Nossa Senhora. Então, ó, na verdade, o que a gente vai ter que diminuir é no exercício anterior, porque esse aqui vai precisar ficar assim. Depois eu volto para diminuir o do 29, tá bom? O do 29, ao invés de valer 4 pontos, ele vai valer 3. Basicamente, o que vocês vão fazer é o seguinte, aqueles 2 que valiam 1,5 vão ficar valendo 1, tá bom? Isso já é suficiente para vocês? É. É sim. Ok. Vê se vocês arrumam um professor de matemática que sabe somar, tá bom? Eu sou bom de fazer desenho, não sou bom de fazer soma. Vamos lá, ok, então esses valores estão certos. Vou fechar isso aqui, porque eu tenho que... Tira isso, tira isso, tira isso, tira isso, tira isso, tira isso, isso. Opa, tira isso também. Então, ó, ele pede para calcular a integral, certo? Então, ó, aqui, Alessandra, é que vem essa parte que você perguntou lá do tridimensional. O que está acontecendo? Opa. A gente tem essa região e aquele retângulo que aquele losango que nós obtivemos,
ele está aqui assim, certo? Aqui atrás e aqui na frente. Tudo bem? Estão me acompanhando? Sim. Ó, aí ele fala o seguinte, ele é composto de z igual a 0 e 3x mais z igual a 3. O z igual a 0 é justamente o plano XY, que é essa parte de baixo aqui. Ok? Esse x mais z igual a 3 é um plano que, se eu olhar para o eixo... isso aqui é um plano que, se eu olhar para o plano XZ, isso seria uma reta. Que reta é essa? Quando o x é 0, o z é igual a 3. Quando o z é igual a 0, o x é igual a 1. Então, é essa reta aqui, ó. Essa reta, quando eu olho para cá, isso aqui está passando no 1, certo? Essa reta, quando eu olho para cá, ó, eu tenho eixo x, eixo z. 1, 2, 3, aqui está o ponto 3, e aqui está o ponto 1. É uma reta aqui, ó. Tudo bem? Estão junto comigo? Sim. Agora, o que está acontecendo? Por que isso aqui é um plano? É porque eu estou olhando para esse negócio aqui ao longo do eixo Y. Então, pensa no eixo Y andando aqui, ó. É como se eu pegasse essa reta e andasse com essa reta ao longo do eixo Y. Então, me dá esse plano aqui, ó. Ok? Então, eu tenho esse plano aqui, ó. Me dá isso aqui, ó. Gente do céu, fazer ao vivo, vocês têm que pagar ingresso para ver essas obras de arte ao vivo. Isso é maravilhoso. Ao vivo. E sai desse jeito, de supetão. Que é isso? Você tinha que abrir o microfone e bater palma, seus ingratos. Muito bem. Muito obrigado. Beleza? Esse é o plano. Então, o sólido é esse cara aqui, ó, que tá entre esse plano riscadinho de baixo e esse aqui de cima. Beleza? Era mais ou menos isso que eu não soube perguntar, mas tem algum problema se no esboço eu já ter desenhado assim? Não. A questão é que os seus limites de integração são em XY e eles têm que ser observados nessa região aqui. Entendeu? O esboço, as variações têm que ser obtidas aqui e a função f de xy, que vai me dar o topo do volume, é justamente esse plano. Então, dessa equação, eu isolo o z para obter a minha função f de xy, que é essa aqui, ó. Esse é o meu integrando, que está aqui. Tudo bem? Tudo. Tá claro isso para todo mundo? Eu espero que sim. O silêncio, quem cala consente, hein? Então, ó, estamos avançando na aula. Vamos correr aqui. Depois, qualquer coisa, a gente retoma isso na próxima aula. Então, só para fechar a correção da lista, você tem que fazer ou de um jeito ou do outro. Ou assim ou assado. Fala, Giovana. Deixa eu fazer uma pergunta. Tipo assim, eu fiz o primeiro como se fosse o segundo e o segundo como se fosse o primeiro. Tipo, o resultado não importa, mas eu não sei se tem uma ordem que eu tenho que seguir. Como assim? Eu fiz esse primeiro, né? Você fez assim? Isso. Só que eu fiz o segundo como se fosse o primeiro e o primeiro como se fosse o segundo. Você fala essa primeira e segunda aqui? Isso, pode ser. Não, isso aqui, jeito, isso aqui. Não, isso aqui de qualquer jeito. Isso aqui não tem problema. Tá bom. Tá? Eu estou chamando de primeira e segunda integral só para a gente se localizar, mas não que essa aqui tem que ser a primeira, não é isso. Beleza. Você tem que fazer essas duas. Tá bom, obrigada. Imagina. Então, ó. Opa, não é isso? Isso.
resolvendo cada uma dessas integrais. Então, ó, a primeira, isso aqui, Giovanna, é mais para a gente poder entender, né, na hora de avaliar, saber de quem que eu estou tratando, certo? Professor. Sim. Eu tenho outra pergunta. Pois não. Tipo assim, eu fiquei na dúvida, assim, né? O meu deu 3 e 3. Eu fiquei na dúvida se eu colocava unidade de medida. Não. No final das contas, eu coloquei. Mas eu fiquei pensando, põe ou não põe? Põe ou não põe? Eu sabia que no final tinha que pôr, mas, tipo... Isso. Nesse 3 e 3 eu não sabia. Aqui especificamente, até nem precisa. Se você colocou, não está errado, tá? Se colocou unidade de medida aqui, não está errado. Mas, efetivamente, não precisaria, no sentido de que o exercício ainda não acabou, né? Porque a gente faz esse cálculo e, no final das contas, depois da gente fazer essas contas aqui, eu ainda preciso tomar esses resultados, certo? Eu ainda tenho que fazer a soma deles. Então, quem fez desse jeito aqui, o seu resultado final o volume vai ser esse 3 mais 3 que está dando 6. Quem fez assim, vai fazer essa outra conta, que é 4 mais 2, e o resultado também, obviamente, vai dar 6. Pois não, Alicia? Professor, na etapa anterior tinha que colocar as 4 variações, né? Aí, nessa terceira etapa, tem que resolver só uma das opções, né? Não precisa fazer as duas. Aqui, você fala? É. Peraí. Então, ou eu faço uma, ou eu faço assim, ou eu faço assim. E na etapa anterior tinha que colocar todos... Não, é sempre, todas elas é uma só delas. Ah, tá, entendi. Na etapa anterior também, então podia ser só uma das duas. Só uma das duas, é. Ah, tá bom, obrigada, professor. Tudo isso você vai fazer de um jeito ou de outro. Opa, apaguei errado. Tá bom? Professor. Sim. Mas você não... Desculpa, mas você não colocou unidade de volume, né? Você colocou outra coisa. Unidade de medida. Pode ser volume. Pode? Então tá bom. Pode. Eu deixei como... não, aqui eu coloquei unidade de volume. Na anterior eu tinha colocado unidade de medida. Não, então, na anterior. Pode ser unidade Isso. de volume também. Pode. É até a mais certa. Então, ó, o resultado final das contas é isso aqui. A soma, o cálculo final é um ponto. Né? Lembrando sempre que vai ser ou uma conta ou a outra. Desse um ponto, você resolveu duas integrais. Cada uma dessas integrais vale 0,4. E essa soma final aqui vale 0,2. Entendeu? Se você, de repente, se você errou uma das integrais, você vai perder 0,4 e, obviamente, você vai perder esse 0,2. Você ganha só 0,4. Tudo bem? Tá claro essa forma de resolução? Alguém quer falar? Fala, Nara. Professor, eu não coloquei unidade de medida nas integrais. Eu desconto quanto? Só coloquei no final. Não, aqui? Você só colocou Isso. aqui? Uhum. Não, então não perde nada. Ah, tá. Então tá bom. Se não colocou aqui, aí perde 1/10. Dessa soma final, em vez de valer 0,2, vai valer 0,1. Beleza, então, professor. Mas se não colocou aqui... Tá, é que eu não coloquei lá nos 3. Lá não tem problema. Aqui Tá é bom. obrigatório. Beleza. Obrigada, professor. Imagina. Professor, Sim. uma dúvida do primeiro exercício 15. No esboço, tipo assim, eu fiz o esboço do triângulo, só que eu não coloquei aquela linha, tipo assim, variação de V. Desconta quanto? Nada. Ah, tá. Não precisa descontar nada, não. É legal colocar, tá? É importante colocar porque você está mostrando que você sabe o que você está fazendo. Eu não vou descontar aqui na lista de exercício isso. Mas o que acontece? O que vocês precisam interiorizar para vocês? Quando você vai fazer uma resolução,
você está fazendo isso para que alguém leia e entenda o que está acontecendo. Então, aquela linhazinha, ela ajuda muito no entendimento da leitura. Pensem sempre que a resolução de exercício é uma redação, tá? E que a pessoa vai ler e vai ter que entender o que está fazendo. Então, é importante ter aquela linha, tá? Tá certo, professor. Obrigada. Maravilha. Moçada, eu vou terminar a aula correndinho, que nem fala sorocabano, porque senão a tia Sandra vai comer meu fígado. Tá bom? Eu vou falar para ela que eu terminei quase 10 horas. Eu vou pedir para ela começar a aula umas 10 pode ser umas 10h05? Pode ser, professor, dá pra tomar uma 10h30. É, só 10h10, vai. Só para vocês não chorar. Tá bom? Valeu. Então tá Ô, bom, gente. professor, Oi, fala, a Manuela. lista de exercício tá só para ver. Tá bom, obrigado, Manu. Vou mudar lá. Não. Caramba, eu tinha colocado. Toda vez que eu. Acho que ele muda quando eu copio lá no link. Mas eu vou lá mudar. Galerinha, obrigado pela participação de vocês. Hoje vocês foram geniais. Eu estou feliz demais da conta. E é importante que vocês entendam que o que a gente precisa construir aqui é conhecimento e não passar em disciplina. Tá certo? As aulas vão ser desse padrãozinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, né? Espero que vocês tenham gostado também. Quem ficou com frio na barriga, como é que fala? Com o tempo passa, tá? E quem não foi chamado hoje, cara, pode esperar muito. Você vai ser chamado na próxima. Fala, Alessandra. Professor, eu fiquei com dúvida só em relação ao módulo, né? Módulo de X mais módulo de Y maior ou igual a 1. Menor, desculpa, menor ou igual a 1. Aí, no caso, o que restringe essa reta? Eu não entendi muito bem essa parte. Eu entendi que ela tá entre 1 e tal, mas você colocou igual, né? Tipo, meio que igual. Né? Não, ó, na verdade o que a gente tem que entender é o seguinte, é o exercício anterior, né? Não, é esse 48 mesmo. Viajei, perdão. É esse aqui, peraí. Ó, o que acontece? Quando eu olho para isso aqui, o que é importante a gente entender? Isso aqui é uma inequação, certo? E essa inequação, ela me dá uma região. Quem delimita essa inequação me dá uma região. Quem limita essa região é uma equação de uma curva. Opa. É uma equação de uma curva. Então, o que é uma inequação? Inequação é tudo que tem esse sinal de menor ou igual ou de maior ou igual. E para eu entender qual é a curva que delimita essa região dada por esta inequação, eu preciso pegar a equação que vem da inequação. Ou seja, eu troco o menor ou igual por igual. Então, eu fico com isso aqui, ó. Isso aqui é que determina essa curva. A partir dessa curva, eu tenho certeza que a região que eu estou procurando ou está de um lado ou está do outro. E aí eu preciso só escolher qual dos dois lados que me interessa. Por isso que eu falei aqui lá, pega um ponto de um dos lados e testa. Eu poderia pegar, por exemplo, o ponto 1, 1. Se eu testar o ponto 1, 1 aqui, ó, eu tenho 1 mais 1, não é menor ou igual a 1. Ele não satisfaz essa condição. Ou seja, não é esse o meu lado. O meu lado é o outro. Então, uma coisa é a inequação, que determina uma região. Outra coisa é a equação que eu vou usar para estabelecer o limite dessa região. Faz sentido isso? Fez sim. Mas daí, no caso, se fosse só menor, não fosse menor igual, isso mudaria alguma coisa? Bastante, né? Porque se fosse só menor, o que aconteceria? Ao invés de eu ter essa reta, eu teria só o limite da reta. Lembra das regiões abertas e fechadas que a gente viu no cálculo 3? Lembra, Pro? Era isso que eu teria essa região, só que a reta não faria parte do meu intervalo. Eu entendi, tá bom. Valeu?
Uhum. Obrigada. Gente, então, eu sei. A tia Sandra está me chamando a atenção. Gente, eu preciso ir. Firmeza? Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente conversa na sexta-feira, porque eu acho que é importante a dúvida ser feita com todo mundo. Fala, Karine. Pro, é rapidinho, é só para te avisar que a Ana pediu que ela não conseguiu vir na loja, que ela tava passando mal o negócio da vacina, tá? Quem? A Lara? A Ana Beatriz. A Ana Beatriz, desculpa. Tá bom. Obrigado, Karine. Gente, nos vemos na sexta. Espero que vocês tenham curtido a aula. Eu curti demais. Sexta-feira a gente vai de novo naquele mesmo esquema da sexta-feira passada, tá? Valeu, professor. Hoje tem vídeo novo no canal, não percam. Tchau, professor. Tchau, professor. Um abraço. Professor, valeu. Valeu. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Alissa. Obrigado a vocês. Professor, posso falar só uma dúvida? Oi, Blenda, por favor, pode falar. É que talvez por nunca ter participado de nenhuma matéria com vocês, talvez não entendi direito. Mas essa planilha que é da lista de exercícios, é a gente que coloca nota? Isso, é verdade. Você nunca tinha... Isso acho que eu não expliquei muito bem, né? O que eu faço, Blenda? Eu faço uma autocorreção, ou seja, você corrige a sua lista, baseado, obviamente, nos parâmetros que eu apresento, e depois você vai lá na lista e coloca a sua nota. Ah, tá, entendi. Maravilha? E é assim, na confiança mesmo. Eu estou confiando que você está colocando a sua nota que você tirou. Tá bom? Tá. A gente pratica, além do exercício de aprender a corrigir lista, a gente pratica a ética e a honestidade. Tá, tá bom. Beleza? E outra dúvida, Sim. o senhor já sabe mais ou menos quanto porcentagem a gente vai valer cada... Hoje eu não tive tempo de falar sobre isso. Eu peguei na sexta-feira eu comento sobre isso com vocês. Então tá bom. Eu baixei todas as respostas, avaliei, e na sexta-feira a gente fecha isso aí. Beleza, então. Obrigada, Valeu? professor. Obrigado a você, Helena. Tchau, Até a sexta. Tchau, tchau. Até.